Eu não aguentei de raiva, cara. Eu não aguentei de raiva. Estou gravando isso aqui 1h16 da manhã, tá bom? O Corinthians perde de 3-0 pro time do Bragantino. Eu ia gravar amanhã de manhã. Eu ia. Juro pra vocês que eu ia, mas não aguentei, velho. Não aguentei. Ai, velho. Assim, vou começar aqui, rapaziada, falando pelo time do Corinthians, tá? Primeiramente, eu sou muito grato ao Dorival, muito grato. Mas o que ele é burro, meu irmão? Ele faz coisas que não dá pra explicar, que não dá pra entender. Vou dizer pra vocês. Primeiro, formação do Corinthians. Não entendi se foi no 4-4-2 que ele iniciou. Minha visão, ele quis implementar novamente a bosta de defesa de três zagueiros, tá bom? Quis implementar de novo a merda da defesa de três zagueiros. Gente, três zagueiros com o Corinthians não funciona. Para você fazer três zagueiros, você tem que ter jogadores muito bons. Muito bons. O próprio Rubem Amorim falou, meu amigo. Para você fazer a formação com três zagueiros, você tem que ter tempo. Tempo e jogadores preparados para isso. O Hugo não é preparado para ser ala esquerda. Na ala direita, nem sei quem era. Talvez o Dieguinho? Desculpa, talvez o Vitinho? Vitinho não é ala. Vitinho não é ala, meu amigo. Vitinho não é ala. Então, assim, não dá pra entender o que ele quis fazer. Agora, se ele quis fazer sei lá, um 4-2-2-2, que é o famoso 4-4-2, cara, beleza. Eu até pensei no começo, porra, beleza, mano. Vitinho e Dieguinho ali, tá ligado? Os dois fechando pelo meio pra jogar tanto como meia quanto ponta, pode até dar certo. Mas nosso lateral direito era o Kaká, né? Mas vamos colocar aqui na mesa que ele quis jogar com a formação de três zagueiros, porque muitas horas era isso que acontecia, porque o Kaká não subia. O Kaká não subiu, o Kaká toda hora tava atrás. Então, beleza. Ele tava na formação de três zagueiros. Me diz pra quê? Pra que formação de três zagueiros? O Corinthians não tem jogadores pra isso. Não tem. Os jogadores do Corinthians são patetas. São ruins. Pra quê? E outra, Dorival. Se o esquema com três zagueiros é falho, meu amigo. Ele é falho. O seu esquema com três zagueiros não é bom, Dorival. E outra que ele coloca Kaká como terceiro zagueiro. O que ele quer com isso? Então, assim, erro primeiro, colocou Kaká. Pra quê? Sendo que, no jogo contra a Ponte Preta, ele colocou o Jacaré. Por que ele colocou o Kaká, velho? Sendo que o Kaká tá sendo negociado com o Atlético Paranaense, provavelmente vai sair. Pro Corinthians é bom que ele saia. Por que você vai arriscar colocar o Kaká? Me diz. Arriscou colocar o Kaká, colocou o Kaká fez bosta nos três gols, fez cagada nos três gols. Agora, o Atlético Paranaense, você acha que o Atlético Paranaense vai querer comprar o Kaká depois desse jogo merda que ele fez? Não vai, meu amigo. Não vai querer comprar o Kaká. Não vai querer comprar o Kaká. Agora estamos ferrados. Era melhor ter escondido o Kaká, ter guardado o Kaká numa caixinha para não colocar ele em campo, para ele não fazer bosta. Era melhor ter feito isso. Aí não, ele mostra o Kaká pro mundo. E lembra o Atlético Paranaense que o Kaká é ruim. E lembra, pra quê? Me diz pra quê? Enfim, cara. E aí é entendível. E aí não é entendível o Dorival. Por quê? Ele faz uma formação de dois zagueiros, que tá funcionando. E aí, cara, ao invés dele colocar o Jacaré pra continuar com a linha de quatro, não, ele coloca o Kaká. Sendo que o Jacaré jogou contra a Ponte Preta. E, gente, a gente tá jogando Paulistão. Paulistão você tem que testar seu elenco, você tem que testar seus jogadores. Não é que não tem que ligar pro Paulistão, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Mas você tem que testar seu banco de reservas. Você tem que testar quem você pode confiar ou não pra temporada. Por exemplo, o Paulistão é um teste muito bom hoje pro Pedro Raul. Se ele for mal no Paulistão, nesses 8 jogos que ele tem pra jogar, pode dispensar. Pode dispensar. É um teste pro garoto Bahia. É um teste pro próprio Hugo para o Hugo se provar. É um teste pro nosso querido Jacaré. E para outros meninos da base, como o Dieguinho, o próprio Guinegão, o próprio Kaique Ferrari. É um teste para esses meninos aparecerem. Calma, vou ter que beber água, cara. Eu não vou cortar isso não, gente. Não vou editar esse vídeo não. Minha garganta tá até doendo, de tanta raiva que eu passei. Juro pra vocês, cara, minha garganta está doendo. Então, assim, cara, é um teste pra esses caras. E ele me coloca o Kaká. Sendo que é um jogador que está em negociação. É um jogador que é altamente negociável. Porque ele não tem lugar mais no time. O Corinthians já tem Choca, Gabriel Paulista, André Ramalho e Gustavo Henrique. Aonde cabe o Kaká aqui? Na lateral direita que não é. Na lateral direita que não é. Então, pô, beleza. A gente não tem lateral direito, só tem o Mateuzinho. Mas tem o Jacaré aí.
Vamos testar o Jacaré pra ver se a gente realmente pode confiar nele. Se não, a gente vai no mercado. Que é o que o Corinthians tá fazendo. Tá indo atrás do Pedro Milans. Beleza, tá? Beleza. Mas é um teste, cara. É um teste, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Ele coloca Kaká, mano. Aí tá, primeiro erro foi esse. Aí o meio. Charles, Luiz Gustavo e Dieguinho, tá? E Vitinho. Beleza, você realmente tem que colocar o Bahia em campo. Tem que colocar o Bahia em campo, o Charles também, pra testá-los. Tudo bem, de boa. Vitinho e Dieguinho, tudo bem. Agora, na frente, Guinegão e Pedro Raul, puta que lá merda, velho. Puta que lá merda, mano. Cara, gente, Guinegão e Pedro Raul, vocês têm que entender que eles são ruins. Primeiro é isso, eles são ruins, tá bom? Segundamente, ou é um ou é outro. Ou é um ou é outro. Porque as duas características elas se batem. São centroavantes completamente diferentes. E de novo, os dois não têm qualidade nenhuma. Primeiro, o Pedro Raul é aquele atacante de área, é aquele atacante de cabeçalha, aquele atacante de bola bate-rebate, ele tem que estar no lugar certo. Esse é o Pedro Raul. Guinegão já é um cara da arrancada. Já é um cara da arrancada. Então, quem de qualidade tem nesse time? Na frente? Não tem. Não temos qualidade. O Guinegão é um tijolo. O Guinegão é ruim. É ruim. É ruim com a bola no pé. Ele é ruim. O negócio dele é arrancar, correr e fazer gol. É esse o negócio do Guinegão. Porque ele é ruim. Pedro Raul não arranca, não corre. Cadê a qualidade? Entende, cara? Então, assim, você colocar dois centroavantes dessa forma não cabe. Não faz sentido num jogo desse. Pô, mano, beleza. Dieguinho na base ele jogava como camisa 10. Então sabe o que você faz? Você coloca Charles, Luiz e Gustavo, o Bahia você coloca de volante, primeiro volante, Charles você coloca de segundo, certo? Dieguinho na frente como meia, nas pontas você abre Vitinho e o Kaique Ferrari. Você quer colocar o time reserva todo? Coloca Vitinho e Kaique Ferrari. E na frente você coloca ou o Guinegão ou o Pedro Raul, porque os dois batem cabeça. Os dois em campo você joga com um a menos. Minto, você joga com dois a menos. Hoje o Corinthians jogou com 8 em campo. 8 não, 9. Jogou com 9 em campo. 9 não, 8 mesmo, porque tem um Kaká fora. Quando ele jogou com 8. Os únicos que jogaram, Gabriel Paulista, João Pedro, Hugo, Bahia, Charles, Dieguinho, Vitinho e só. Porque Guinegão, Pedro Raul e Kaká não fizeram bosta nenhuma. Não fizeram bosta nenhuma. E a culpa é deles? Não, a culpa é de quem bota eles. A culpa é de quem bota eles. Então assim, cara, porra, hoje você quer qual característica você quer para sua centroavância? Você quer um Pedro Raul? Você quer um atacante de área? Bota o Pedro Raul. Você quer um centroavante que corre? Guinegão ou Yuri Alberto. É isso. Agora, os dois se chocam. Por quê? Primeiro, você não tem qualidade com a bola em nenhum dos dois pés, em nenhum dos dois jogadores, tá? Então, pô, se o Pedro Raul tiver que voltar para pegar a bola e o Guinegão correr, não vai dar certo. Porque o Pedro Raul não é tão bom assim com a bola no pé. Se o Guinegão fizer isso, se o Guinegão voltar para receber a bola e o Pedro Raul ter que correr, também não vai dar certo. Porque o Guinegão é ruim com a bola no pé e o Pedro Raul não corre. Ou seja, os dois se batem. Não funciona. Não funciona, cara. Não funciona. Então, assim, tática completamente horrorosa do Dorival, tática completamente errada, escolha de jogadores erradas, nada a ver. Cara, beleza. Primeiro, eu não entendo por que ele colocou esse time, tá bom? Não entendo por que ele poupou o time titular inteiro. Não faz sentido, gente. Os caras jogou domingo. Hoje é quinta. 5 dias. Não podia colocar o mesmo time de domingo? Por que tem que mudar? Eles estão aleijados? Voltaram de férias agora? Ah, mas foi só 11 dias. Mas voltaram agora. Estão aleijados? Não podem jogar 2 jogos seguidos? Para, velho. Para. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, vocês estão malucos, velho. Nunca vi isso. O time do Corinthians não se repete. Os times do Corinthians não se repetem. Eu vou até ver aqui, ó. O time do Bragantino da partida passada. Vamos ver aqui, ó. O time do Bragantino da partida passada. Vou botar aqui na tela pra vocês também. Pra vocês verem. A gente vai ver juntos aqui, tá? Nós vamos ver juntos isso aqui. Cadê? Bragantino, partidas. A partida passada do Bragantino foi contra o Noroeste. Tá? Olha isso aqui. É o mesmo time, cara. É o mesmo time. Qual que é a diferença? O Corinthians cansou tanto assim. Olha isso. Ó, Sacha na frente, John. Mosqueira. Lucas Barbosa, Gustavinho Gabriel, Gustavo Marques e Vinícius, Capixaba e Hurtado. É o mesmo time.
que jogou contra o Noroeste. O que o Corinthians tem de diferente que não aguenta jogar 2 jogos seguidos? Ninguém sabe explicar. É só com Dorival, é só com o Corinthians. Ah, mas o Corinthians não tem elenco. O Bragantino tem? Cara, não dá pra entender, velho. É umas coisas assim, meu irmão, que é entendível, tá? Desculpa, é entendível. Não. Vocês podem me dar a explicação que for. Não tem explicação pra isso. Não tem explicação pra isso. Isso é entendível, cara. Isso é. Entendível ou não, né? Isso é. É entendível. É coisa que não dá pra entender. Não dá, velho. Não dá, desculpa, gente. Bom, vamos comentar agora sobre os 3 gols, tá bom? Primeiro gol, um cruzamento do lado do Kaká. Primeiro aquele cruzamento tinha nem que ter acontecido, mas tudo bem. Ele acontece. Erro, na minha visão, de Gabriel Paulista, porque aquela bola, meu irmão, era pro Gabriel Paulista cortar aquela bola. Cortar aquela bola. Então não começou bem. Gabriel Paulista, infelizmente, fez um jogo ruim. Porque ele erra nisso. Não foi cortar a bola na hora que tinha que cortar. Vacilou nisso. E também, nosso querido Hugo Souza, infelizmente, falhou nesse gol, cara. Não pode tomar aquele cruzamento, não. E não pode tomar esse gol, velho. Não pode. É que os goleiros do Corinthians, eles ficam tão grudados na área, tão grudados no gol, que quando vem uma bola dessa, ele tá lá dentro do gol, velho. Se fosse o Rossi do Flamengo, ele defenderia. Ele defenderia. Não tô falando isso porque é o Flamengo, não, tá? Não tô falando isso porque é o Flamengo, não. Pelo contrário. É porque eu sei reconhecer quando o cara é bom. Se fosse o Rossi do Flamengo, não teria tomado esse gol. Bom, segundo gol. Não entendi por que o Hugo Souza ele se abaixou. Não entendi. Por que ele não ficou em pé? Entende? Por que ele não ficou em pé? De novo, mais o erro do Hugo na minha visão. Terceiro gol. Kaká, puta que lá merda, velho. Puta que lá merda, Kaká. Puta que lá merda. Agora vocês entendem por que o Kaká não pode ser jogador do Corinthians? Puta que lá merda. Toma um drible besta ali, todo embananado na defesa, não consegue cortar uma bola. Um jogador profissional não corta aquela bola. Pelo amor de Deus, eu acho que se eu faço ali. Foi o John John que fez o gol? Nem lembro mais, ou foi o Mosqueira. Nem sei também. Acho que foi o Mosqueira. Se eu faço aquilo que o Mosqueira faz no meu futebol de terça, meu amigo, o zagueiro do futebol de terça ia me rachar no meio. Ia me rachar no meio. Eu não consigo fazer isso. O que o Mosqueira fez, eu não consigo fazer no futebol de terça. Porque ninguém deixa. Ninguém deixa. Entende, cara? Então é assim, é inacreditável, cara. É inacreditável, tá? Então, pra mim, de novo, o Hugo Souza, na minha visão, falha no terceiro gol. Falha no terceiro gol. Pra mim, o Hugo Souza falou nos 3 gols. Falhou. Essa que é a verdade, falhou. Entende, cara? A gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. Pra mim, ele falou nos 3 gols, cara. Errou nos 3 gols, sim. Entende? Errou nos 3 gols, sim, velho. E o Kaká, puta que lá merda. Puta que lá merda. Então, assim, cara, a partida horrorosa do time do Corinthians, infelizmente, tá? É duro, velho, é duro falar, mas são coisas assim que não dá pra entender, velho. Coisas que não dá pra entender. Não entendi porque o Corinthians veio com o time reserva. Não entendi essa bosta dessa tática do Dorival. Que ele insiste nessa merda de 3 zagueiros. Não entendi, velho. Não entendi. E mesmo que se quisesse vir com o time reserva, meu irmão, pelo menos é incerto. Pelo menos joga certo. Esquece essa bosta de 3 zagueiros que não funciona. Esquece merda de losango, porque o Corinthians tem como jogar com pontas. Tem Vitinho, tem Kaique Ferrari. Pode não ser os melhores do mundo. Pode não ser. Beleza, tá tudo bem. Realmente não é. Mas tenta, velho. Tenta. Escala o time pelo menos organizado dentro de campo, por favor. Organizado, que isso nem consegue ser. Entende, cara? E aí você vê o time jogando, o time do Corinthians. Pô, mano, teve um momento ali que o Charles estava andando em campo e como se estivesse passeando no parque. Andando, tranquilo, vendo o jogo rolar. Cara, é um time que não se movimenta, é um time parado. Um time parado. Mal organizado, o time não se movimenta pra trocar passe, cara. Me dá agonia, velho. Me dá agonia de ver os jogadores do time parado. Cara, teve um momento ali. Teve alguns momentos assim de contra-ataque do time do Bragantino. Velho, você viu o time do Bragantino correndo pro ataque, indo com 5, 6 jogadores pro ataque. Acho que eram 5. 5 jogadores pro ataque. O Corinthians não consegue fazer isso. Esses contra-ataques que o Bragantino fez hoje com o Corinthians não consegue fazer contra os seus adversários. Por quê? Porque são 11 jogadores preguiçosos dentro de campo. 11 mortos dentro de campo. 11... Ai, velho. Cacilda. São 11 mortos dentro de campo, cara. O Corinthians não consegue puxar uma arrancada pra fazer um contra-ataque. Não dá.
Não consegue, mano. Não consegue. É uma coisa assim, inacreditável. Inacreditável. Todos os times conseguem, menos o Corinthians. Contra o Sport, cara, na Ilha do Retiro, no ano passado, pra mim ali foi o cúmulo do ó. Foi o cúmulo do ó. Você via, assim, o time do Corinthians jogando com preguiça, uma transição de ataque pra defesa com preguiça. E isso é até hoje. É uma transição de ataque pra defesa com preguiça. Parece que o time não quer jogar. Não quer jogar, mano. Não quer jogar. Eu estou cansado. Dorival, muito obrigado. Parabéns. Você ganhou a Copa do Brasil de novo. Mas vai embora. Vai embora que você é ruim. Ruim, ruim, ruim que dó. Não sei quem que é o preparador físico que comanda aí. Não sei se é seu. Não sei se é do Corinthians. Manda embora também esse merda desse preparador físico. Desses preparadores físicos. Que são umas bosta do Corinthians. São umas merdas. São os piores do Brasil. Meu Deus do céu, como o time é ruim. Então assim, cara. Pô, quer colocar o time reserva? Você acha que tem que poupar porque a ciência, não sei o quê? Bota pelo menos os jogadores certos, por favor. Bote o time correto. Ai, ai, cara. Enfim, vamos falar um pouco do Bragantino também. Eu quero falar de alguns jogadores aqui, principalmente o Cleiton. Tudo bem. Tá, o Yuri Alberto teve chance de fazer dois gols, inclusive. Um deles, puta que lá merda, ele tava embaixo da trave. Ô, Roma, não compra ele não, Roma. Vocês vão cair num bait aí, tá? Cara, o cara tá embaixo da trave. Ele, sei lá pra onde ele chutou, a bola sumiu da minha visão. Não sei se foi pro lado, se foi pra cima, se foi pro lado esquerdo, direito, não sei. Pra trás. Só sei que, mano, o gol que ele errou tava sem goleiro. E aí teve outro que ele chutou e o Cleiton fez uma defesaça. Uma defesaça. Esse Cleiton ele é engraçado, sabe por quê? Ele é ruim. Eu não vou poupar palavras, sabe por quê? Porque eu sou youtuber. Sou youtuber. E assim, cara, eu sou crítico. Sou crítico de futebol, né, cara? Quero trabalhar um dia com futebol dentro de campo, narrando, comentando. Sim, eu quero. Mas hoje, quero ter amizade com o jogador? Sim, eu quero. Quero sim, mas hoje eu não tenho. Então hoje eu não vou poupar palavras, não. Cleiton, você é ruim pra caceta. Você é horroroso. Mas é inacreditável como você, meu amigo, vira o Neuer contra o Corinthians. O que você tem contra o Corinthians, seu arrombado? Não é possível, velho. Não é possível. Esse cara é anti-Corinthians, velho. Ele deve ser palmeirense, esse merda. Não é possível, velho. Não é possível. Não sei nem de onde esse cara é. Mano, ele surgiu do Atlético Mineiro. Eu não sei. Ele é de Santa Catarina. O que esse cara tem contra o Corinthians? Meu amigo, o que você tem contra o Corinthians, meu amigo? O que você tem contra o Corinthians, Cleiton? Você falha em todos os jogos. Você é ruim em todos os jogos. Você é ruim em todos os jogos, meu amigo. O que você tem contra o Corinthians, Cleiton? Por que você não é assim, cara, em todos os jogos que você é contra o Corinthians? Porque se ele jogasse bem, como ele joga bem contra o Corinthians, ele tava na seleção. Tava na seleção. E não tava jogando no Red Bull Bragantino, tava jogando lá na Europa. No Red Bull Leipzig. É inacreditável, cara. É inacreditável o que esse cara vira. Ele vira o Neuer. E ele é ruim pra caceta. Ruim pra caceta. Não dá pra entender. E aí, tá. Cara, o Corinthians, ele tá... o Corinthians quer virar o Fortaleza. Tamo ferrado. Mas tamo ferrado. Falavam que a gente queria virar o Flamengo. Não é melhor virar o Flamengo do que o Fortaleza, meu amigo? Não é melhor. Aí o Marcelo Paz queria contratar Pochettino. Surgiu o rumor. Aí o rumor agora é do João Ricardo, do goleiro. Né, cara? Nem pra ser o Gaston Ávila lá, o zagueiro, que ele parece ser bom. Mas aí, agora é o João Ricardo. Mano, você quer trazer o Fortaleza inteiro pra cá? Só falar. Quer trazer o Fortaleza inteiro pra cá pro Corinthians? É só falar. Por que você não vai atrás de um Lucas Barbosa? Esse ponto é muito bom. Esse ponto é muito. Eu adoro ver o Lucas Barbosa jogar. Desde o Cuiabá eu falava: esse cara é bom, velho. Esse Lucas Barbosa é bom. Ele tava no Santos, né? Mas ele é bom, mano. Eu queria ver esse Lucas Barbosa no Corinthians. John. Infelizmente agora o John vai pro Zenit. Mas eu venho falando do John, ó. Há tempos, meu amigo. Há tempos. Se esses vídeos meus viralizassem e fosse mais pra outros lugares, cara, o John já estaria no Corinthians, porque eu sempre falei do John, sempre falei que ele era craque. E hoje, ele inicia essa temporada como uma das melhores dele. Eu tenho certeza que vai ser uma das melhores dele. Mas, infelizmente, o Zenit entrou na parada. Né, cara? Mas eu falei que o Corinthians tinha que contratar o John. Porque ele não é somente um melhor reserva que a gente poderia ter do Garro, mas como poderia vir a ser titular também, caso o Garro saísse do Corinthians. O John é muito bom. O John é muito bom. Infelizmente vai sair daqui, vai pro Zenit, vai sumir, já volta. Mas ele é muito bom.
Ele é muito bom, queria ver muito esse cara no Corinthians. E tem o Mosqueira, velho. 24 anos, também um bom jogador, também queria muito ver no Corinthians. E o Corinthians tá tendo problema com o atacante? Mano, tem o Sacha. Eduardo Sacha. O que esse Eduardo Sacha também é bom é brincadeira. O Sacha é um ótimo jogador, gente. É um ótimo jogador. Queria muito ver o Sacha no Corinthians também. Faz uma troca aí. Pedro Raul, joga o Guinegão também nessa parada, joga Kaká, Félix Torres. Quem tiver pra jogar, joga. Troca pelo Sacha, velho. Troca pelo Sacha. O Sacha joga muita bola. Muita bola o Sacha joga, mano. É inacreditável, tá bom? É inacreditável como joga bem o Sacha. Então é isso. Essas foram minhas indignações no dia de hoje com o Corinthians. O vídeo deu simplesmente 20 minutos. Deixe seu like, seu comentário, o que você achou sobre a partida de Corinthians e Bragantino. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo, sem ser amanhã, depois de amanhã. Um dia sim, um dia não de vídeo, tá bom? Tamo junto, é nóis. Qualquer horário aí, podemos estar aparecendo.